Meu amigo, que personagem foi Castor de Andrade, viu? E tem muita coisa ali que serve pro futebol, pro bem e pro mal, principalmente pro mal. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, nas suas salinhas de Clubhouse e por aí vai. Se quiser pegar o link também, jogar aí no Twitter, no Instagram, tá valendo. Terminei de assistir esses dias Doutor Castor, que é uma série em 4 episódios, tá no Globoplay, e fala do Castor de Andrade. Muita gente que tá aqui pode nunca ter ouvido falar no Castor de Andrade, mas ele foi uma figura muito relevante da cultura brasileira ali nos anos 80 principalmente. E aí porque tinha uma ligação muito íntima com futebol e carnaval. Isso de maneira explanada. E ali embaixo dos panos, nem tão embaixo assim, com o Jogo do Bicho, que são 3 instituições nacionais, né? Quer queira, quer não. E aí você tem 2 legalizadas e uma que é uma contravenção, que as pessoas querem chamar de crime. O cara fala, não, é uma contravenção. A diferença tá na palavra, né? Porque na prática a gente tá falando de coisas ilegais. Mas o Castor de Andrade foi um cara que investiu no futebol, investiu no carnaval, conseguiu ótimos resultados no carnaval, inclusive com a mocidade, e conseguiu resultados relevantes ou campanhas relevantes com o Bangu. E colocou o Bangu, um time pequeno, do subúrbio do Rio de Janeiro, no imaginário das pessoas. E jogou holofote pra cima do Bangu, né, com grandes jogadores, com grandes campanhas. O Bangu foi finalista brasileiro em 1985, o Bangu chegou em final de Campeonato Carioca, o Bangu ganhou Taça Rio, o Bangu ficou brigando por ali, né? Ele incomodou os 4 grandes do Rio de Janeiro e em algum momento apresentava um futebol mais agradável do que várias equipes que tinham muito mais poder de investimento. Mas o Bangu era uma equipe que tinha injeção financeira do Castor de Andrade, muita coisa não declarada, né? Era muito dinheiro na mão, não tinha às vezes coisas assinadas, não tinha contrato, era um papo de fio do bigode e dinheiro e bicho, né? Que é o bônus por resultados na mão dos jogadores. Então assim, os jogadores e a classe se fala, né? Os jogadores passaram a querer jogar no Bangu. E fala, cara, aqui a gente tem a proteção de um presidente ou de um dono quase que se preocupa conosco, que cumpre com a palavra, que paga tudo em dia, num período que o futebol brasileiro transitava ali para um profissionalismo maior, por mais que o futebol profissional venha da virada dos anos 30 e 40, durante muito tempo ficou ali entre um lugar e outro, né? A coisa meio amador, meio profissional, e ali os anos 80 representam uma mudança de chave muito importante, mas o Castor de Andrade ficava com o pé nos 2 universos, porque era quase como se ele estivesse liderando um time de várzea, só que jogando competições profissionais com atletas profissionais. Por que eu digo isso? Quem já jogou futebol no subúrbio, na várzea, sabe como é que funciona ali quando você joga para alguém, né? Aquele time, aquela instituição, tem normalmente um patrono, um cara que banca muito por prazer e tal, e ele meio que dita as regras ali. O time dos aspirantes é ele que anota, o time titular é ele que põe, muitas vezes ele bota um amigo, muitas vezes ele vai jogar e ele vai bancando. E quando esse cara deixa de bancar, o time basicamente para de existir. E foi muito o que aconteceu com o Bangu, né? Então tem muita coisa na série que não diz respeito só ao futebol, mas que serve pra gente refletir aqui e dá pra gente elencar uma a uma. Um ponto é esse: o futebol profissional, ter um dono, o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim e como é contraditório, porque hoje você fala em clubes brasileiros serem comprados por alguém e as pessoas ficam revoltadas, falando, Não, a gente vai perder a essência, a gente vai perder isso, a gente vai perder aquilo, a nossa autonomia. o Bangu, ele pertencia praticamente ao Castor de Andrade. Óbvio que era um cara nascido em Bangu, né, que torcedor do Bangu, com a família, o pai já tinha sido presidente do Bangu. Então assim, ele respeitava a instituição enquanto estatuto, mas tudo estava linkado a ele. Sem ele, não tinha como andar, e ficou muito claro depois que o Castor parou de investir ou foi preso, depois morreu, como o Bangu perdeu o fio da meada porque não existiu legado nenhum, né? Não teve legado, não teve preparação profissional para o que vinha depois, para o time andar com as próprias pernas. Então tem um lado muito negativo dessa dependência de um mecenas, que é sempre muito perigoso, né? O dinheiro despejado ali por paixão, e por isso a gente fala, né, essa coisa quase amadora, por amor, isso pode fazer bem durante um tempo, né, enquanto tiver aquela injeção de grana, mas quando você tira aquela injeção, você já viciou toda a engrenagem que não vai conseguir caminhar sozinha e vai ter aí um choque de realidade, né, uma crise de abstinência
praticamente. Então, é engraçado como as pessoas têm ojeriza a figura de um dono, mas celebraram durante um período clubes que estiveram nas mãos de donos não oficiais. E isso fez bem durante aquele período, mas como não houve preparação para o seguinte, aquilo fez muito mal em relação ao legado, porque não houve legado. Então é muito perigoso quando a gente fala não só se o dinheiro é fácil ou difícil, mas quando o dinheiro vem de uma fonte só e quando não tem essa estrutura profissional para sustentar o investimento. O Bangu, para mim, parece um caso claro. E outro detalhe também na série que fica muito evidente é como aquela relação, o treinador, o Moisés, que tinha sido zagueiro do Bangu, não tinha preparo nenhum, assim, naquele momento para ser treinador ainda, né? E era uma relação meio que quase só de boleirada com os então ex-companheiros e hoje subalternos, uma relação íntima com o Castor de Andrade, que chegou a dar treino quando o Moisés viajou para ver adversários do Bangu e tal. Era um estilo de treinador, assim, quase que ele era um dos jogadores ainda, e tinham situações hilárias mostradas no documentário do Castor de Andrade dar a escalação no papel e o Moisés simplesmente distribuir ali quem ia jogar, quem não ia. É claro que isso não tinha como funcionar, apesar do Bangu ter obtido resultados impactantes, isso tinha um prazo de validade, né? No nosso mundo aleatório, que é o futebol brasileiro, o Bangu conseguiu bater uma final de brasileiro, que tinha outro modelo de disputa, incomodou no Campeonato Carioca e tal, mas chegava em momentos decisivos, ou quando saiu da fronteira e foi jogar a Libertadores, por exemplo, ficou evidente que não tinha condições, assim, que existia um abismo de preparação daquele ambiente amigável, quase amador, repito, com as disputas e o que é exigido profissionalmente. Então, assim, os treinos ou a parte tática que é jogada no lixo lá no documentário, e eles brincam, não, porque era uma parada ali, era meio que quase improvisado, né? Você não tinha um padrão de treino, de repetição e tal, e, enfim, assim, fica muito claro que é bonito enquanto história e roteiro e personagem, mas que isso na vida real tem um prazo de validade evidente, ainda mais no mundo atual isso não caberia, né? Aquilo era um momento, um outro mundo, era uma outra época, uma outra relação completamente diferente. Mas uma coisa curiosa que também tem no documentário, que me soa contraditório, eu vejo muita gente reclamar da elitização do futebol. Esse pra mim talvez seja o principal ponto do documentário. Muita gente reclama da elitização do futebol, que o futebol tá ficando caro, tá se distanciando da sua essência e não sei o que, tá nutelado e por aí vai. E aí reclamam também que os clubes grandes querem se juntar e excluir a maioria, né? Porque já se falou em formação de liga algumas vezes, como os grandes são privilegiados com cotas de TV, como eles têm muito mais dinheiro. O documentário fala muito de carnaval e, obviamente, da formação da Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, que hoje é quem gere o carnaval do Rio de Janeiro. O carnaval que o mundo inteiro brilha o olho, que muita gente quer ir ver, que movimenta milhões e que é maravilhoso o espetáculo, tanto ao vivo quanto para televisão, cada vez mais rico em termos de estrutura, em termos de investimento, de patrocínio, como negócio. O carnaval nunca movimentou tanta grana, nunca foi um negócio tão profissional. Mas a semente está lá com o Castor de Andrade e os outros bicheiros, presidentes e patronos de escola de samba, que resolvem o seguinte, cara, a gente tem aqui hoje 40 cabeças tomando decisão. Não vamos para lugar nenhum, porque essas 40 cabeças pensam completamente diferente. A gente não vai conseguir evoluir do ponto de vista profissional e fazer mais dinheiro com o carnaval. E eles não investiam ali no carnaval porque eles eram bonzinhos, eles investiam porque eles viam ali uma possibilidade de se promoverem enquanto patronos, de circularem o dinheiro na cidade e, obviamente, aumentarem a circulação de dinheiro no seu negócio, que é o jogo do bicho, a entrada nas comunidades e tudo. Então, enfim, tinha uma questão de grife e de reconhecimento social ali muito importante. Mas eles sabiam que precisavam dar o passo além e deram com a formação da Liga. E o que é a formação da Liga? São as maiores escolas se juntando, excluindo todas as outras e tornando o negócio de vez profissional, né? E depois se consolidando na Marquês de Sapucaí, um lugar específico para o desfile. É como se a gente tivesse transformado o estádio, que era a rua, ou lugares menores do desfile, numa arena própria para aquilo ali, que é a Marquês de Sapucaí. Ninguém olha para isso e fala que o carnaval virou Nutella, que o carnaval perdeu a essência, que o carnaval não está dialogando com o seu público original. E à época, essa discussão até existiu. Se você lembrar, pegar os jornais da época, você vai ver alguma resistência à criação da Liga, também falando de excludente, que escolas iam acabar, que as escolas menores não iam ter mais razão de existir e tal. É um papo parecido quando se fala hoje de uma tentativa de criação de liga, e aí se fala em nutelização e elitização e não sei o que. O carnaval ficou elitizado, o carnaval nesse sentido ficou nutelado, mas ficou muito mais profissional e foi bom para todos. A indústria do carnaval só tem a agradecer à formação da liga. É óbvio que tem resistência, tem gente que reclama, tem gente que tem outras visões.
Mas no duro, assim, resumindo, é basicamente isso. E lembrando, o futebol brasileiro nos anos 70 e ali em 85, inclusive, que é o ano que o Bangu chega na final do Brasileiro, ali começa uma discussão de criação de liga. E a virada vem em 87, dando toda a confusão que terminou na Copa União e na divisão de módulo e mais não sei o que mais lá. Porque tinha gente que se sentia desprestigiada ficando fora da liga. O engraçado e mais contraditório é que o Castor de Andrade é o primeiro presidente da Liesa, ele é o cara que tem a ideia, que bota pra frente a liga, mas veja bem, em 85 a fórmula do Campeonato Brasileiro muda e meio que separa a elite, bota num canto, nos grupos, e as equipes menores ou, enfim, que não tinham a mesma força política daquela galera, eles botam em outro grupo. Sabe quem reclama de ter ficado fora da elite e fala que aquilo não se faz, essa elitização e que não sei o quê? O Bangu. O Castor de Andrade. Ele criou um movimento no carnaval, que é exatamente o movimento que ele reclamou no futebol. Mas enfim, questões de dirigente e tal. Outro ponto, corrupção no jogo. A galera fala, e calendário também. O futebol brasileiro não é pior do que era nos anos 80. Você pode falar que hoje tem menos craques, que os craques saem pra Europa, que as torcidas estão menos apaixonadas. Você pode criar qualquer teoria. Menos a que o futebol, o mercado é pior. Porque não é. Ele movimenta mais dinheiro, mais patrocínio, tem melhor média de público, maiores cotas de TV, uma arbitragem que ainda tem muito problema, mas está longe de ser aquela mostrada no documentário nos anos 80, que tinham decisões bem questionáveis e uma relação às vezes meio promíscua com o presidente de clube e presidente de federação. Então assim, você quando olha para o passado dessa forma, você vê o quanto a coisa evoluiu e melhorou, e que não dá para voltar a ser aquilo, porque você, enquanto consumidor, também não ia querer. Então, cara, o documentário do Dr. Castor vale para muitas reflexões em relação ao futebol, até porque o futebol passeia o documentário inteiro, né? Não tem como não falar do Castor e não falar do Bangu, não falar da Mocidade, não falar do Jogo do Bicho. Que aí é outra questão também, né? Dos clubes, essa relação às vezes muito próxima com esferas tortas da sociedade, né? E, por exemplo, o Jogo do Bicho era uma delas. Hoje em dia você tem relações... Você já viu, por exemplo, o Abramovich no Chelsea, é uma relação esquisita, né? Esse dinheiro vem de onde e tal... E aí, como os jogadores falam, não, mas não me importa de onde vem o dinheiro. Ok, os jogadores acham que não tem que se importar com isso, mas moralmente falando, as ligas se preocupam, né? Tanto que a gente já viu a liga inglesa barrar investimento de estrangeiros em algumas equipes, que falou, cara, não faz sentido a gente permitir que um país tal ou que um negócio tal despeje dinheiro aqui, porque beleza, vai ser bom para o negócio como um todo em relação a montante de grana, mas moralmente falando, cara, a gente vai ficar com a bunda na janela sem ter condições de cobrar ou de bancar certas campanhas. Tem esse ponto também no documentário, mas enfim, a gente tá falando de um outro mundo, era um outro país, era uma outra época completamente diferente, tem muita coisa para ser discutida ali no Dr. Castor, mas acho que vale muito a pena você ver com esse olhar de relação com o futebol, né? Pense aquilo que acontecia nos anos 80, na virada ali, e tente jogar para hoje, e tente entender que certas saudades que as pessoas têm, assim, simplesmente não fazem sentido. E que certas verdades que bancam, elas são contraditórias. Essa da liga no carnaval e da liga no futebol, eu acho a maior delas, assim. As pessoas exaltam o carnaval de uma forma, e foi ótimo pro carnaval, tá? Pra deixar claro, assim, de novo, do ponto de vista do negócio. Essa profissionalização da parada. Quando é no futebol, fica esse falso romantismo de que, estamos perdendo a essência. Como assim, gente? Você pode estar achando isso porque você viveu a transição. Mas para uma galera que está pegando só a época mais profissional, com mais dinheiro, com tudo mais organizado, as memórias são essas. E elas são muito boas. Então acho que fica essa reflexão aqui. Assista Dr. Castor. Beleza? É nóis, tamo junto. Ó, se inscreve no canal, toca na notificação, deixa seu like, seu dislike, comente o conteúdo, faça aí o que tiver que fazer. É nóis.